Graças a Deus, graças a Deus. Como eu estava falando aos irmãos, eu moro na cidade de Ribeirão Preto, estamos dirigindo a congregação do bairro Jardim Paulista das Assembleias de Deus e também estamos trabalhando como segundo líder geral da juventude aqui do campo de Ribeirão Preto. E para mim é uma honra poder estar com os irmãos aqui através do Facebook para falarmos um pouco acerca do dom de línguas, né? Que entre todos os dons espirituais, o dom de línguas é aquele que mais gerou polêmicas, que mais gerou dúvidas, questionamentos quanto à sua utilidade e também quanto à sua legitimidade. Ainda está tendo um barulho, eu acredito que não seja. Sanou? Acho que é aí. Agora Maravilha, parou. maravilha. Retornando à nossa linha de raciocínio aqui, né? Acerca das polêmicas, dos questionamentos, das dúvidas, né? Principalmente quanto à utilidade do dom de línguas e quanto à sua legitimidade. Quando a gente fala de utilidade, o primeiro texto bíblico que vem ao nosso pensamento é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7, que nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, é muito claro, não há uma necessidade de uma aplicação de exegese, de hermenêutica, para se entender o que o apóstolo Paulo está falando acerca das manifestações do Espírito quando distribuídas a cada crente. Elas são distribuídas para o que for útil. A nova tradução na linguagem de hoje, ela traz uma linguagem mais bacana assim, para se entender quanto à questão da manifestação do Espírito. Ela diz assim, mas para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Veja, para o bem de todos. Ou seja, não é só para a pessoa que recebe o dom que o bem é manifesto, mas o bem é manifesto para todos. Nós estamos falando a respeito de uma operação que gera edificação, seja ela pessoal ou seja ela coletiva. E ao mencionar o conceito de legitimidade, a gente está fazendo referência ao que tem por característica ser legítimo. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo onde o que tem obtido notoriedade, principalmente quando se fala de redes sociais, é aquilo que é falso, é aquilo que é pasteurizado, é aquilo que não tem legitimidade. E por isso muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande de compreender o dom de línguas, de compreender aquilo que é verdadeiro e aquilo que de fato é uma manifestação de Deus pelo Espírito Santo. Tá? Essas duas questões, a questão da utilidade e a questão da legitimidade, tem sido a tônica acerca de todas as discussões que se tem sobre o falar em línguas no nosso contexto, dentro dos nossos dias. Porque há aqueles que compreendem que não existe uma utilidade e por isso eles acabam rejeitando o dom. E há aqueles que têm uma dificuldade muito grande em receber o que é verdadeiro, porque o que é falso tem ocupado todos os espaços. Mas aqui eu já abro um parênteses para fazer você pensar. Se tem o falso, significa que tem o verdadeiro. O verdadeiro. É uma questão lógica. Não há nada que nós possamos definir como falso sem que haja algo verdadeiro. E é por esse motivo, para esclarecer a questão da utilidade, a questão da legitimidade, que eu estou aqui com vocês essa noite para, através da Bíblia, através da Palavra de Deus, nós temos um esclarecimento do que de fato
é o dom de línguas, através de uma definição bem sucinta, né, da glossolalia, da xenolalia, e também buscar respostas acerca de alguns questionamentos que são muito comuns, que nós escutamos com muita frequência. Eu que Amém. trabalho já desde 2008, Osiel, com jovens, eu converso com os jovens e eles me fazem sempre as mesmas perguntas em relação ao dom de línguas. E hoje, ainda com mais frequência, porque hoje a gente vê nas redes sociais o movimento cessacionista dando muita Crescendo. ênfase a essa questão. Vem crescendo com uma velocidade exponencial. E muitas vezes o líder nas congregações, o líder de jovens, ele não está preparado para lidar com essas questões. Muitas vezes, pasme, nem mesmo alguns pastores estão preparados para lidar com essas questões. Por quê? Porque todos os pastores, todas as igrejas de um caráter reformado e que defendem a ideia do cessacionismo, eles são muito bem articulados, eles são preparados para fazer essa defesa. E se você não estiver munido de argumentos bíblicos, inspirado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, você se vê numa situação muito desconfortável. Pastor Muito De Césaro, desconfortável. eu vou fazer aqui uma primeira provocação. O senhor colocou de Diga-me. maneira muito assertiva que para que o falso exista, é preciso que, em contraposição, exista aquilo que é verdadeiro. Se não houver Exato. o verdadeiro, é impossível que se estabeleça aquilo que é falso. Partindo desse pressuposto e partindo de um segundo pressuposto, admitindo que as manifestações do Espírito Santo, dentre elas o falar em línguas, não cessaram, mas são ainda válidas e legítimas para os dias atuais. Admitindo que existem algumas dessas manifestações que não são legítimas, aí chega a pergunta, a provocação. A nossa omissão enquanto pentecostais em se posicionar quanto às falsas manifestações fomentam o ataque dos cessacionistas às manifestações de modo generalizado? Essa provocação ela é maravilhosa. Ela é algo que nos dá a oportunidade de realmente fazermos um apelo às lideranças, né, aos pastores, que realmente se posicionem. Porque é aquele velho ditado, né, os bons pagando pelos maus. Quanto mais manifestações ilegítimas, falsas, tiverem no nosso meio, mais difícil será defender aquilo que é verdadeiro. Mais difícil. E com o tempo, isso começa a gerar dúvidas dentro do nosso próprio meio. Porque são situações, a gente pode dizer assim, quase que monstruosas que se vê em alguns lugares. Eu já vi situações que é impossível que aquilo que ocorreu, aquilo que se manifestou, seja algo que parta do nosso Deus, que tenha a origem em Deus, que seja divino. Não tem outra alternativa a não ser dizer que aquilo é carnal ou demoníaco. E se é carnal, se é demoníaco, nós, como homens de Deus, precisamos nos posicionar, confrontar pela palavra de Deus, a fim de que o verdadeiro ocupe o lugar que o falso está ocupando. E esse trabalho que você idealizou e que você está realizando já é uma porta que se abre para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos não só confrontar as doutrinas equivocadas de fora, mas também confrontar os erros de dentro através de uma autocrítica. Porque Maravilha. geralmente nós temos a tendência de olhar só para o que falam fora. E aquilo que está dentro e que de uma certa forma também gera toda essa desconfiança acerca da manifestação de Deus, a gente vai meio que empurrando com a barriga. Não é verdade?
Então é tempo de se posicionar, tanto fora como dentro. E para nós dar continuidade aqui, eu gostaria só de trazer uma definição bem rápida sobre a questão do falar em línguas, o que é a glossolalia. Né? Glossolalia, na verdade, é um termo que surgiu há pouco tempo, quando nós olhamos para o período em que toda a narrativa bíblica foi escrita. Né? O termo glossolalia é um termo técnico derivado do grego glossais lalem, que é usado no Novo Testamento e que significa literalmente falar em, com ou por línguas. E é o nome que desde o início do século XX se dá à prática de falar em línguas. Até a gente vai ver nas perguntas mais comuns e frequentes que se fazem sobre esse dom, que nos primeiros 2 séculos da igreja primitiva, era muito comum a prática de falar em línguas. Com o tempo, isso foi meio que desaparecendo. Desapareceu na igreja ocidental, havia alguns resquícios na igreja oriental, tem até aquele grupo chamado os montanistas, né, que faziam uso da prática das línguas estranhas. Durante os períodos das grandes reformas, muito pouco se ouviu falar sobre isso, mas no início do século XX, isso volta a ocupar um lugar, né, dentro do contexto das doutrinas cristãs, através do Charles Parham, William Seymour, o movimento da Rua Azusa, né, o surgimento das igrejas Assembleia de Deus, e até hoje, né, se tomou uma força muito grande dentro daquilo que nós chamamos movimento pentecostal. Ou seja, as línguas estranhas voltaram a estar integradas às doutrinas e aos fundamentos da fé cristã. E é desse conceito, glossolalia, que também surge o que se chama xenolalia, que é a mesma operação das línguas, porém quando ocorre através de uma língua identificável. Ou seja, quando o dom é manifesto através de uma língua já existente. A manifestação que marcou o dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se nós olharmos para o contexto desse capítulo, nós vamos ver que aqueles que foram cheios do Espírito Santo e que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia, eles falavam na língua materna daqueles que tinham vindo para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ou seja, eram línguas conhecidas, né? E aí também já entra uma outra questão que mais para frente a gente vai acabar vendo, né? Que alguns dizem que é só essa a manifestação realmente que provém de Deus, quando há uma língua identificada. E na verdade não é bem isso que acontece, porque em Atos dos Apóstolos 2 se trata de um evento específico, e já em 1 Coríntios, quando Paulo está tratando dessa questão, a gente vê que ele trata como dom, como algo completamente diferente daquilo que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Pastor Mateus, com base meu querido. Só mais um ajuste no que o senhor apresentou para a gente até agora. O que ocorre em Atos 2, então, vai se enquadrar no fenômeno da xenolalia, ou xenolalia, pois aquelas pessoas que estavam no cenáculo são cheias do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas e em línguas inteligíveis. Pois os partos, elamitas, pessoas de todas as nações que estavam em Israel naquela ocasião, vão entender os discípulos falando na língua na qual eles foram nascidos. Então é um evento. Porque tinha um propósito Paulo vai tratar específico de evangelização. Né? Exatamente, porque aqueles que vieram, eles até se espantam. Você vai olhar a narrativa, você vai ver que eles se espantam. Nossa, esses judeus nunca sequer tiveram contato com a minha língua materna. Mas eles estão falando de forma que eu entendo.
Ou seja, eles estão falando como se eles já conhecessem isso há anos. Causa uma surpresa. Por quê? Porque havia um propósito específico da parte de Exato. Deus. Então, E quando há aí, um em um propósito segundo específico... momento, e aí, só para ajustar, e aí, em um segundo momento, Paulo vai tratar desse fenômeno já da glossolalia, que é o Sim, falar em línguas, não em uma língua inteligível, em uma língua que pode ser, que possa ser traduzida, mas em um idioma exatamente. que ele diz lá no capítulo 14 da carta aos Coríntios, salvo engano, no verso 2, que quem ora em línguas de ninguém é compreendido e em mistérios fala com Deus. Em mistério, falar com Deus. Eu tenho uma questão que pega muito, e eu sei que isso há uma defesa, né, de que a questão de ser inteligível é a única forma da manifestação do Espírito. Eu fico pensando no seguinte: se a única forma genuína, legítima, divina de se falar em línguas é quando a língua ela é inteligível, o dom da interpretação de línguas perde todo o seu sentido, É. perde todo o seu sentido e se torna desnecessário. Por quê? Eu sou brasileiro. Aí Deus me levanta falando em línguas e eu vou falar na língua alemã. Qualquer pessoa que estude com métodos tradicionais, ou seja, um evento natural, não tem nada de sobrenatural, vai conseguir interpretar o que eu estou falando, porque é uma língua inteligível, ou seja, não há necessidade de nenhum evento O dom é sobrenatural. totalmente dispensável. É dispensável, ele perde o sentido. Agora, se a questão da glossolalia realmente traz também dentro do seu bojo a questão de uma língua estranha a qualquer ser humano da Terra, se faz necessário o que Paulo diz, a interpretação de línguas mediante o agir sobrenatural de Deus, porque Exato, humanamente ninguém vai entender. Então você vê exato. que essa ideia de que tem que ser inteligível, ela cai por terra através de uma simples análise do que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Isso usando a lógica. Não há necessidade de se aprofundar muito.